Fala galera do Nuvens de Valores, tudo bem com vocês? Bom, esse vídeo aqui é para debater um pouco do caso do momento, né, das lojas americanas, a MER3. A questão desse vídeo aqui é meramente educacional, tá? Não é recomendação. Sugiro que busquem profissionais para realizar seus investimentos em renda variável. Mas vamos nos debruçar com o Ishimoku sobre o caso Americanas. E a pergunta: é possível a gente se prevenir de grandes quedas, como ocorreram na Americanas, como ocorreram na seguradora alguns anos atrás, no caso também de como se fosse fraude, né? Podemos dizer fraude. E grandes quedas como, por exemplo, a Oi, e retomadas também, como tivemos na Cielo. Será possível a gente prever esse movimento gráfico, tanto de grandes quedas? E a resposta depende. Assim, sim e não. Ao mesmo tempo que não podemos prever o que vai acontecer no futuro, por exemplo, a gente acordar e ter uma notícia, ou no final do pregão, por exemplo, ter uma notícia que tem uma fraude, uma possível fraude, né, de bilhões, a gente pode graficamente acompanhar o ativo, né? E o ativo, por exemplo, o ativo da Americanas, né? Vamos supor que vamos montar uma posição, né? Aqui a gente tem o diário, tá? O diário está há muito tempo tendência forte de baixa, né? Mas vamos jogar no semanal, tá? Esse aqui é o indicador Ishimoku, né? Aqui que a gente busca estudar o Ishimoku no canal Nuvem de Valores, né? E o que acontece? No Ishimoku, quando o preço está abaixo das nuvens, principalmente quando a Chico Span também já passou das nuvens, mas aqui no canal a gente tem um modelo um pouco mais conservador, considerando que a gente trata mais de compra, né, do que de venda. Quando fechar fora da nuvem, ou seja, no dia 4 de janeiro de 21, na abertura a gente já deveria ter vendido. Tá? Então, na Americanas, na pior das hipóteses, teria saído aqui em 69,24, né, em 21. Então, uma pessoa que opera Ishimoku de uma maneira até bastante conservadora no semanal da Americanas não teria sofrido com essa grande queda, tá, que ocorreu, porque já teria vendido há muito tempo. E vamos supor que essa pessoa estivesse no diário, né? No diário, dentro do que a gente pensa também no ativo, o ideal para montar uma posição um pouco mais segura são fechamentos acima da nuvem, mas também acima da 200 exponencial aritmética. Quando nessa região acima das nuvens e abaixo da 200, a gente pode buscar alguma posição, mas de uma maneira ainda mais conservadora, sempre pensando em nunca colocar todo o seu patrimônio no trade. Coloquem sempre valores que você possa perder, porque a renda variável é realmente imprevisível, né? A gente pode operar também um cruzamento de médias da média rápida, que é essa verde aqui, com a vermelha abaixo das nuvens, mas são métodos também que a gente tem que estudar, mas aqui a gente busca promover a educação, né? A leitura gráfica de uma maneira um pouco mais conservadora. Mas uma pessoa que opera o semanal da Americanas, por exemplo, um fechamento abaixo da nuvem, ou então uma maneira ainda mais conservadora, por exemplo, buscar operações acima das nuvens, mas quando fechar abaixo da média rápida do Ishimoku, que seria essa verde, a pessoa sai. Então, na verdade, uma pessoa teria saído da Americanas em 8 de setembro de 2020. Tá? Na semana de 8 de setembro de 2020, teria saído aos R$ 96,24. E dentro dessa lógica do tempo, dentro do semanal do Ishimoku, nunca mais teria comprado a Americanas. E no caso da Americanas, aqui é interessante pensar que no semanal não houve nem cruzamento de médias, da média rápida com a média lenta. Então, uma pessoa que opera Ishimoku, né, mesmo poderia ter vendido aqui ou esperado até a Chico Span sair, mas uma maneira mais conservadora, já que você está comprado, você pode sair por aqui, por exemplo, poderia sair quando perde a média rápida. E vamos supor que você teria olha só, mesmo no Covid, essa saída teria sido muito interessante, porque você teria saído aqui na abertura de 2 de março, a 60,64, e você não teria ido até lá embaixo, né, porque você nunca sabe onde vai parar. Né?
e você teria retomado provavelmente aqui na semana do 20 de abril a 58,31. Então ainda você teria protegido o seu patrimônio que na queda do Covid na Americanas e ainda pegado um pouquinho mais barato os papéis e surfado o retorno, né? Mas é óbvio que nada é 100%. Né? E pensando já em casos de outros casos, por exemplo, da seguradora, da RBR. O que teria acontecido se a gente tivesse também seguido essa mesma lógica? Né? Um ativo que foi muito bem com o Shimoku, né? Para quem esperou fechar abaixo da média lenta, foi embora aqui, né? Só foi vender, para quem se posicionou desde o início, só foi vender aqui provavelmente no dia 22 de julho, na semana de 22 de julho de 2019. Mas, por exemplo, aqui já começamos a ter algumas notícias ruins do ativo, né? É um ativo que teve bastante problema nos últimos anos. E para quem opera essa questão de perder a 9 e vender, ou que essa verde é muito parecida com a exponencial, tá? De 9 períodos. Mas vamos supor que vocês perder a média lenta, já que aqui ela andou bastante a ação, né? E só quando perdeu a 9 que você pode ter realizado uma queda. Na pior das hipóteses, no dia 3 de fevereiro de 2020, ela perde essa semana, e aqui você vendeu no dia 10 de fevereiro de 2020. Então, quem opera Shimoku no semanal, seguindo esse raciocínio que eu estou propondo aqui para vocês, teria vendido a IRBR aos R$ 34,93. E ela foi para baixo e nunca mais voltou. Né? Ela perde a nuvem. Vamos supor que ainda para quem quisesse operar vendido nela, né? Por exemplo, né? Fechou abaixo da nuvem, um candle de muita força. Né? Aqui também acho que o span já teria passado para baixo quando ela caiu. Né? Lembrando que isso aqui é uma média atrasada, tá? Eu estou colocando aqui para servir mais como ferramenta, mas nem sempre eu utilizo ela nas operações. Teria vendido na abertura, em 9 de março, por exemplo, tá? Estou usando um exemplo, que seria uma operação bem difícil de fazer, né? Porque tiveram muitos problemas na época, enfim, uma operação também que pessoa física nem sempre opera vendido, mas estamos analisando apenas o gráfico, né? Vamos supor, vendendo aqui numa abertura 9 de março às 13h81, por exemplo, né? Ou então até na outra semana para colocar um stop mais curto aqui, mas seria um stop ainda muito caro, né? Por exemplo, né? Para quem vendeu aqui na abertura, mesmo quando o candle furou as nuvens, foi embora o ativo, né? Olha só a nuvem como fica no Shimoku semanal da RBR. No semanal ainda estaria muito longe de ir uma compra, até mesmo pelos cruzamentos das médias. Reparem que em um momento ela tentou cruzar a média aqui, né? Em janeiro de 21, chegou a cruzar a média. Né? Aqui pode ser que algumas pessoas tenham realizado uma compra, talvez considerando o Shimoku, mas é uma compra muito complicada, né? Porque o ativo vinha com muitos problemas e acredito que poucas pessoas devem ter entrado nessa operação no semanal, né? E considerando também, vamos passar rapidamente com os outros ativos com o mesmo raciocínio, tá? No período semanal do Shimoku. Se tem como a gente proteger nosso patrimônio de grandes quedas com o Shimoku. Reparem a Oi. Aqui no semanal, deixa eu ver se está no semanal mesmo, no semanal. Vamos supor, para quem segue o mesmo raciocínio, poderia ter vendido. Talvez não teria vendido aqui quando perdeu a verde, porque ainda tinha uma média de 200 passando, mas quando perde, fecha abaixo aqui, provavelmente a pessoa teria vendido na abertura. Então no semanal da Oi, a pessoa teria vendido aos 18,90, o que seria o antigo 1,89. Né? Reparem, quando ele venderia aqui, e pelo semanal da Oi, a pessoa estaria vendida até hoje. A pessoa não estaria com o ativo. Então você teria vendido como se fosse aos 18,90 um ativo que hoje está aos 1,23. Então, o que eu gostaria de falar aqui com vocês rapidamente hoje fica muito difícil, né? A gente como pessoa física, pequeno investidor, às vezes a gente não consegue acompanhar todas as notícias, hoje está bem informado, mas muitas vezes o gráfico está falando com a gente. Ele está querendo nos dar pistas do que está acontecendo no ativo. Né? Em algum momento as pessoas poderiam ter comprado a Oi aqui, por exemplo, em julho de 2020. Estou dando um exemplo, né? Pelo período semanal.
montar uma posição. Reparem que a média lenta do Ishimoku serve como um suporte, né? E ao mesmo tempo você pode, mesmo com o Ishimoku, com qualquer indicador, perder muito do seu patrimônio, né? Mas ao mesmo tempo, muitas das vezes é possível, através do gráfico, se prevenir de grandes quedas. Por exemplo, da Americanas, que vamos retomar aqui só para encerrar o vídeo, um ativo que chegou a bater 124,29, que vem caindo desde agosto de 2020, já não vinha num bom momento, né? Se a gente for racional, talvez, né? Cada um tem o seu modelo operacional, respeito todos os modelos, mas é um ativo que já vinha com muita dificuldade, né? E o que aconteceu com ela só veio terminar, né, de colocar mais terra ainda no buraco que o momento gráfico, né, se encontrava. Então, é possível a gente prever o futuro? Óbvio que não, né? A gente pode elencar aqui probabilidades. Mas um ativo que já vinha caindo há muito tempo, ter mais uma notícia ruim, ao mesmo tempo, em certa parte, não nos surpreende e as pessoas poderiam ter prevenido ainda mais seu capital em razão com esse modelo, com esse racional de olhar sempre o gráfico, né? Pesquisar, estudar, adquirir o conhecimento e sempre realizar operações que não vão comprometer grande parte do seu capital. Então fica aqui a questão que não é possível prever o futuro, mas em certas ocasiões é possível sim se precaver de grandes catástrofes como aconteceu nas Americanas. E além da questão gráfica também, outra questão que eu acho que é importante falar, a diversificação dos seus investimentos. Tá certo? Espero que esse vídeo aqui tenha ajudado. Quem gostar, se inscreva no canal. Quem quiser deixar algum comentário também, se acredita que os gráficos podem deixar rastros de grandes ganhos e também de grandes perdas, ou evitá-los, né? Deixa aí um comentário no canal. Nuvem de Valores, um canal educacional. Tá? Procurem profissionais para investir de verdade. Aqui é apenas um caráter educacional. Fiquem com Deus.